Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje nós vamos ver que nem tudo que parece é. Ficou sem entender? Mas eu vou te explicar. Os nossos olhos às vezes enxergam coisas que não são como se fossem. Como assim, pastor? Não entendi. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você já olhou para alguém ou para alguma coisa achando que fosse a pessoa ou aquela coisa e depois viu que não era? Comigo já aconteceu algumas vezes e quando eu me aproximei, vi que não era aquilo ou alguém que eu esperava que fosse. Isso acontece por causa daquilo que olhamos e imaginamos em nossa mente. Mas por que estou falando isso para vocês? Porque o Senhor Jesus nos deixou um ensinamento muito forte falando sobre como os nossos olhos devem ser. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Os nossos olhos são como uma luz que ilumina os nossos caminhos. É isso que inicialmente Jesus nos fala. Mas por que é como uma luz, pastor? Porque os nossos olhos é que mostram aquilo que queremos ver da forma que queremos ver. Vocês devem estar assim. Esse pastor está doido, não fala coisa com coisa. Mas deixa eu te explicar de uma forma simples para você entender. Quando, por exemplo, o homem casado olha e vê uma mulher bonita, e esse olhar não é aquele simples olhar de ver alguém bonito passando, é um olhar desejando. Tipo, pensamentos de adultério vêm na mente dele e ele só diz: "Tá amarrado em nome de Jesus." Ué, pastor, mas ele não amarrou? Sim, verdade, amarrou. Mas se isso está passando pela cabeça dele, tem algo de errado com ele. Primeiro viu uma mulher. Já devia ter desviado o olhar. Por mais bonita que a mulher fosse, ele teria que ter desviado o olhar, para que a mente dele não começasse a trabalhar contra. Mas tem homem que não resiste e torce até o pescoço para ver. Dei esse exemplo com homens, mas isso também pode passar na cabeça de mulheres. Então, quando a pessoa não quer olhar, ela simplesmente desvia o olhar e não deixa ele se tornar algo dentro da mente ou do coração tenebroso. A nossa mente muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai trabalhar contrário ao Espírito Santo de Deus. Isso acontece porque está faltando preencher ela com as coisas de Deus. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá o quê? Luz. Ou seja, você pode olhar sim para uma mulher bonita? Pode, desde que você não a deseje. Não pode nem passar pela sua cabeça algo que te suje. Por isso precisamos aprender muito com a palavra de Deus. Jesus, em outro versículo, disse, Mateus capítulo 18, versículo 9, "E se o seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ser lançado no fogo do inferno com os dois olhos." Perceberam que os nossos olhos podem sim nos fazer pecar? Por mais que a gente tente não fazer isso, os nossos olhos podem ser trevas para a nossa vida. Por isso Jesus disse que eles têm que ser bons para que se tornem luz. Os nossos olhos precisam parar de enxergar o pecado e a maldade em tudo que vê. Olhar para alguém desejando já está se tornando seus olhos como trevas. Olhar para alguém com ódio é a mesma coisa. O nosso olhar deve ser o olhar de Deus por nós. Olhar para o nosso próximo com o amor de Deus. Olhar para uma mulher não a desejando, mas sim querendo que ela se converta. Olhar para o inimigo não querendo matá-lo, e sim com o olhar de que ele pode se arrepender. Jesus disse ou não que deveríamos orar pelos nossos inimigos. Sei que é difícil e doloroso olhar para as pessoas com o olhar de amor o tempo todo, principalmente para aqueles que já nos fizeram muito mal. Isso é muito difícil, mas é assim que tem que ser. Isso é o amor de Deus. Ele olhou para nós e teve compaixão, mandou Jesus para nos salvar. Mas teve um período que Deus viu que a maldade dos homens era grande demais e quase terminou com toda a humanidade. Gênesis capítulo 6, versículos do 5 ao 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então
Arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e passou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Perceberam que o versículo já começa assim? Deus viu, ou seja, Deus está sempre olhando o que as pessoas estão fazendo. Será que atualmente o mundo e as pessoas têm o agradado? Creio que a maldade dos homens atualmente é pior, mas Deus está dando a oportunidade para que muitos se arrependam. O que não faz Deus consumir de uma vez as pessoas é a sua misericórdia e por ver bondade no coração de algumas pessoas. Noé, na época, era o único em que Deus olhou e viu luz. Então Deus precisa olhar para nós e ver luz. Assim como nós devemos tornar os nossos olhos limpos para que eles não nos levem a pecar. Aquilo que nós vemos se torna dentro de nós do jeito que olhamos. Se olhamos com desejo, se torna pecado, ou seja, trevas. Trevas dentro de nós. Mas se olharmos com amor, se torna luz. Então deixe os seus olhos serem luz e não trevas. Isso é o que Deus quer para as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos ensinar que os nossos olhos podem ser luz, mas também podem ser trevas. Aquilo que olhamos é aquilo que vamos ter dentro do nosso coração. Se olhamos para as pessoas com maldade, isso acaba se tornando um pecado dentro de nós e não é isso que queremos. Queremos olhar as pessoas com o teu olhar. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a olhar as pessoas com amor, olhar as pessoas com o amor do Senhor Jesus. Nós não queremos ter o olhar de maldade, desejando, ou até com ódio das pessoas, como às vezes acontece. Tira isso de nós. Se for preciso, meu Deus, nos ensine, nos capacite a poder enxergar as pessoas com os bons olhos. Pai, que os nossos olhos sejam luz e não trevas, que os nossos olhos sejam a luz que vai iluminar os nossos caminhos, porque eles também podem se tornar trevas. Muitas vezes olhamos e a nossa mente começa a trabalhar coisas e precisamos tirar isso da nossa cabeça. Precisamos preencher a nossa mente com as coisas do alto, porque quando estamos com a mente cheia das coisas do Senhor, nós não deixamos nada, nem os nossos olhos nos enganar. Pai, que possamos estar cheios do Senhor e cada vez mais cheios da sua presença. É isso que te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que os nossos olhos sejam luz e não trevas. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.